Bom dia, mais uma vez a gente está aqui logo pela manhã, né? E hoje a gente vai discutir o capítulo 4 do Evangelho de João. E o que é interessante é que depois que a gente começa a ler o Evangelho, principalmente esse, como outros também, mas hoje estamos nesse, a gente começa a ver algumas coisas que chamam bastante atenção no texto e tem hora que a gente deixa passar batido, né? Então aí a gente esquece de dar uma olhada em algumas coisas e tal, ver o sentido de determinadas palavras, e aí é um problema. Falando sobre isso, é interessante a gente pontuar uma coisa. É de fato que a Bíblia foi um livro inspirado pelo Espírito Santo e por Deus, tá? Então toda a revelação que está dentro da Bíblia, ela foi de fato revelada por Deus. Porém, né, muita gente se confunde uma palavra revelada por Deus, uma análise de qualquer jeito da Bíblia, entendeu? Não entenda, você nunca vai ter uma revelação de Deus dentro de algum objeto sagrado se você passar o olho de qualquer jeito. Se você passar o olho de qualquer jeito, você nunca vai conseguir ver a profundidade dos textos e nem das coisas que acontecem na nossa vida. Então, todos os teólogos e todas as pessoas que construíram o nosso pensamento, o pensamento cristão, eles se debruçaram bastante dentro da palavra. E muitas das vezes as revelações que vieram através da Bíblia, elas vieram de forma assim, de uma hora para outra, tá? Então a pessoa estava passando por aquele texto e por fim veio a revelação até ela. Porém, ela passou várias vezes, ela olhou várias vezes. É como se fosse naquela parábola que Jesus fala sobre a mulher procurando a dracma, né? É como se você estivesse dentro da sua casa procurando uma dracma e aí você passou e por um determinado momento você vai ver aquela dracma ali naquele lugar. É claro que o sentido da mensagem, né, especificamente Deus procurando o sujeito dentro da casa, mas eu estou trazendo para esse contexto para que você entenda que para você entender e para você conseguir encontrar o Espírito Santo dentro de uma mensagem, você tem que se debruçar, tem que buscar, tem que ter um ato trabalhoso dentro da palavra. E quando a gente começa a entender que o ato é trabalhoso, a gente percebe que o Espírito Santo vem nos dando cada vez mais ânimo para a gente poder buscar cada vez mais, tá? Um dos fatos comuns que a gente tem é esse, né, do capítulo 4 de João. O capítulo 4 de João, ele tem quatro situações que são muito importantes. São três situações, tá bom? A primeira situação, muito importante aqui dentro desse texto, é o caso da mulher samaritana. Esse é o ponto mais importante, assim, não que seja de que as outras coisas que estão dentro desse evangelho não tenham tanta necessidade de atenção. O que acontece é que as outras coisas, elas são consequência, tá, desse primeiro momento. Então, na hora que abre o evangelho de João, na hora que abre o capítulo 4 do evangelho de João, ele vem trabalhando essa questão dessa mulher samaritana. E aí a gente vai começar a ver que ali dentro tem uma carga teológica muito grande, muito grande. E aí na hora que você vai passando assim de qualquer jeito pela Bíblia, vai perdendo todas essas coisas. Parênteses aqui. Não trata as coisas sagradas de qualquer forma. Não trata as coisas religiosas de qualquer forma. Não trata a sua igreja, a sua comunidade, muito menos o livro sagrado de qualquer forma. A gente vai ver aqui que eu estou usando, como vocês sabem, são 3 Bíblias que eu estou usando aqui. E as 3 estão abertas aqui, eu acho que dá para você ver aí embaixo. E eu estou com um tablet aberto aqui porque eu fui pegar uma palavra que a gente vai falar, eu fui pegar ela no grego para a gente conseguir entender o que é que está falando, o que é que está acontecendo aqui. Tudo bem? Então vamos começar a fazer esse comentário e aí você vai ver que o trabalho de você entender o objeto teológico é trabalhoso, mas que traz um prazer muito gostoso, tá? Então a gente vai entrar aqui e vai começar a analisar toda essa questão, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, então. Então o texto começa no caso da mulher samaritana. Então essa mulher de Samaria, ela foi buscar água,
está ali perto do poço e Jesus Cristo vem, senta no poço e encontra com ela. Com certeza você já ouviu sendo pregada essa mensagem na tua igreja, com certeza isso aí seja uma coisa muito recorrente dentro da sua comunidade cristã, tá bom? Mas existem alguns pontos aqui que muitas das vezes as pessoas não olham. Primeiro, Jesus Cristo não precisava passar por aquele lugar. Ele tinha outros caminhos para poder passar que não precisava passar por Samaria, tá bom? Então não precisava passar por esse caminho específico onde ele vai encontrar essa mulher. Abrindo parênteses aqui, muitas das vezes, geralmente, você vai passando nos evangelhos e percebe que Jesus Cristo faz um caminho completamente diferente. Você nunca consegue entender o porquê que o caminho que Jesus Cristo está fazendo. Eu, particularmente, né, a minha personalidade é de uma pessoa que quer saber sempre o que vai acontecer amanhã. É meio que eu estou hoje pensando e já arquitetando coisas que vão acontecer daqui 2, 3 meses. Geralmente dá errado, né? Mas a gente vai tentando analisar, tentando ver e fazer essa análise de conjuntura nesse momento para ver o que vai acontecer lá na frente. Se eu estivesse andando com Jesus e começasse a ver ele fazendo um caminho completamente diferente, eu ia falar, peraí, vamos dividir o caminho aqui porque não tá dando certo não, tá? Mas Jesus Cristo faz sempre isso. Sabe, é um barco que está passando e um vento que está vindo, e depois ele faz um milagre e o barco segue andando, depois ele vai e encontra o demoniado de Gadara. Então são várias situações na Bíblia que a gente olha assim e fala, por que é que Jesus Cristo está levando por esse caminho? E aí já é a palavra de domingo, tá? Que você já está preparando aí, anotando na tua casa, e aí é essa questão. Muitas das vezes a gente não sabe o caminho que Jesus Cristo está trilhando pra gente. A gente nunca sabe para onde vai dar o resultado dessas caminhadas e todas as ações que Deus está fazendo na nossa vida. Porém, né, os nossos planos são muito menores do que os planos dele. Então, muitas das vezes, a gente não está entendendo bulhufas do que está acontecendo. Porém, quando a gente chega no final, a gente percebe que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos planos e os resultados legais que os planos de Deus têm em relação a nós são muito melhores do que o que a gente está planejando, tá bom? Então vamos avançar um pouquinho mais aqui, tá? Então Jesus Cristo faz um outro caminho e ele vai e passa por um lugar chamado Sicar, tá? Então lá no versículo 5, tá? Então ele está passando por Samaria e ele passa no lugar chamado Sicar. Sicar não tem nenhuma palavra dessa no Velho Testamento. Não está mencionada essa questão da mensagem de Sicar. Porém, quando a gente vai para o Velho Testamento, a gente encontra uma outra passagem, tá bom? Que Sicar está muito perto. A Sicar, ela está muito próximo de Siquém. E quando a gente vai para o Velho Testamento, a gente encontra essa palavra no Gênesis, tá? Então a gente vai encontrar no Gênesis capítulo 24, tá? E eu já anotei aqui, espero não errar as anotações para a gente conseguir chegar ao lugar, no lugar certinho. No capítulo 34, a gente vai encontrar essa palavra chamada Sicar, tá bom? No capítulo 33, versículo 19, tá? Então, no 33, 19, olha só o que a gente encontra aqui, ó. Aos filhos de Amor, pai de Siquém, comprou por 100 moedas de prata a parcela de campo em que erguera sua tenda. Ou seja, a gente aqui nesse momento, a gente encontra Jacó comprando um pedaço de terra lá. Então isso já acontece ali, tá bom? Então isso já aconteceu. E ali ele faz o poço, tá bom? Então, no Velho Testamento tem essa questão. Um outro momento que vai acontecer também é em Êxodo, no capítulo 2. No Êxodo, no capítulo 2, eu tô perdidinho aqui nesse negócio, mas vamos lá. No Êxodo, capítulo 2, tem uma outra situação que aí a gente já vai caminhar em relação a isso, tá bom? Mas tem várias situações dentro do Velho Testamento em que eles vão passar por essa cidade chamada Siquém, tá bom? Depois eu te explico por que eu tô avançando, eu tô só adiantando uma coisa que não é o momento de adiantar. Mas vamos lá. E aí, então Sicar, ela tá perto dessa cidade chamada Siquém, e quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente vê várias situações sendo mencionadas na questão de Siquém, tá? E para comprovar esse lugar como um lugar do povo de Israel, ela é comprada por Jacó, esse espaço, e depois é feito o poço ali, tá?
Então, no Novo Testamento vai ser apresentado como Sicar, e no Velho Testamento é esse espaço mais amplo, maior, chamado Siquém. É como se fosse, no Novo Testamento ele estava falando de um bairro, entre aspas. Ele está falando de um bairro da cidade de Siquém. Então, na cidade de Siquém tem um bairro chamado Sicar. É um exemplo que eu tô mencionando aqui, tá bom? Então, é isso que está acontecendo. Nesse lugar, ele encontra o quê? Jesus Cristo encontra uma fonte, tá? Ele encontra uma fonte em Sicar, tá bom? E nessa fonte ele está cansado e ele senta nessa fonte chamada Sicar. Nessa fonte desse lugar chamado Sicar. Então ele senta e é onde ele vai encontrar essa mulher, a mulher samaritana. Aqui é um ponto muito interessante, que eu já estava adiantando do capítulo 2 de Êxodo, tá? Então, ele senta nessa fonte. Quando a gente vai para o Velho Testamento, a gente vê várias situações de pessoas sentando na fonte, pedindo água. E geralmente nas três situações que isso acontece, que é com Jacó, com Isaac e com Moisés, nas três situações, eles encontram uma mulher e eles vão se casar com essas mulheres. Aí que está a questão. Quando ele vem e apresenta essa questão da fonte, naturalmente já aponta para o Velho Testamento, para essas situações onde os sujeitos que sentaram na fonte em busca de água, eles conseguem a água e depois conseguem um relacionamento. Tá bom? Consegue um relacionamento ali dentro daquelas questões. E aí, principalmente, esses sujeitos encontram aquela mulher que eles tinham ido procurar. Moisés não tinha ido procurar, mas ele encontra a filha de Jetro, tá bom? Isaac, ele vai e encontra a esposa dele ali. E Jacó, ele tinha ido procurar e ele vai e encontra uma mulher. Eu troquei a relação, tá bom? Isaac estava indo procurar e encontra. Tá bom? E Jacó encontra sua esposa ali. Então são várias situações de homens que encontraram mulheres perto da fonte e essas mulheres deram água material para eles beberem. E aqui é um ponto muito interessante, tá bom? Quando a gente encontra Jesus nessa situação, Jesus Cristo senta na fonte e encontra uma mulher. Só que essa mulher não era uma mulher comum, tá? E nem era uma mulher solteira, como no caso das três situações que a gente mencionou antes, tá bom? Jesus Cristo encontra uma mulher que já tinha passado por 5 relacionamentos e nesse momento ela vai e encontra com Jesus. Nesse ponto a gente vê o início de um relacionamento. Claro que não um relacionamento humano, mas ele está parafraseando, ele está apontando para o nosso relacionamento enquanto igreja com o noivo que é o Jesus Cristo. Mas aí a gente vai chegar nessa questão, tá bom? Quando Jesus Cristo encontra ela, ele pede para ela, na fonte, ele está com sede, está cansado, né? Que é o mesmo ponto que está parafraseando do Êxodo capítulo 2, no caso de Moisés, que também estava cansado e encontra a filha de Jetro, e essa vai e vira a esposa dele, tá bom? Então, Jesus Cristo encontra essa mulher ali e ele está com sede, tá bom? E ele pede água para ela. E ela vem e fala claramente para ele, como que eu vou? Como tu, sendo judeu, pedes de mim, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana. Primeira coisa, judeu odiava samaritano. O judeu não gostava de samaritano. E o que é legal, inclusive na sua Bíblia, se você é protestante, comece a ter uma Bíblia que seja um pouco mais ampla. Porque quando a gente vai para o livro de Eclesiástico, que não está na Bíblia protestante, não está na Bíblia evangélica, mas está na Bíblia da Igreja Católica, a gente encontra o que é que os judeus achavam dos samaritanos. E nesse ponto é um negócio muito legal, tá bom? Por isso eu recomendo, tenha mais de uma Bíblia, porque vai te ajudar bastante. Nesse caso, eu estou usando a Bíblia de Jerusalém, como eu já falei em vídeos anteriores, eu estou usando a Bíblia de Jerusalém. Mas olha o que está falando aqui, ó, no capítulo 50 de Eclesiástico, no versículo 25 e versículo 26, tá bom? Olha só o que ele fala e é muito forte, tá bom? Tá para os ouvidos das crianças. Mas vamos lá. Há duas nações que a minha alma detesta. Tá? E a terceira que nem sequer é nação. Tem duas nações que a minha alma detesta e a terceira eu nem reconheço como nação. Olha o que ele fala no 26. Os habitantes da montanha de Seir. Então, os habitantes da montanha de Seir, ele detestava. E os filisteus, ele detestava. E aí ele vem
e o povo estúpido que habita em Siquém. Olha só, essa mulher, ela tá em Samaria, tá? E ela tá perto de Siquém, no lugar onde tinha um poço, e ela encontra um Cristo. E quando a gente vai para o livro de Eclesiástico, os judeus detestavam. Ele usa inclusive essa palavra na tradução. Esse povo estúpido. Ele usa a palavra de estúpido, chama os samaritanos de estúpido. Tá bom? E esse livro, construído por um judeu, que escreve o livro Eclesiástico em grego, ele vem e coloca isso. E aí, nesse ponto, a gente começa a entender. Jesus Cristo, sendo judeu, a tradição dele ensinava que era para ele detestar esse povo estúpido que eram os samaritanos, que não era para ele ter nenhuma convivência com os samaritanos. E aí, nessa situação, Jesus Cristo vem e encontra essa mulher que tinha 5 maridos. A gente já volta nessa relação anterior, mas a gente vai apontar agora por que os 5 maridos. Essa mulher foi encontrada por Cristo, que tinha 5 maridos. Acredito que ela tenha casado e passado por 5 relacionamentos de forma factual, tá bom? Mas isso apontava para um outro caso. Quando a gente vai para o povo de Israel, ou seja, depois de Roboão teve essa divisão, Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Norte ele vai ser invadido por volta do século 7, século 8 antes de Cristo, tá bom? Eu não lembro a data exata, mas eles vão ser invadidos pela Síria. E a Síria fazia o quê? Eles, quando entravam num determinado lugar, eles partilhavam esse lugar em 6 partes, tá bom? E ele deixava uma das partes o povo que estava. E as outras 5 partes de povo eles distribuíam em outros lugares. Tá bom? Isso para quê? Para tirar toda a possibilidade de unidade daquele povo. Tirando a possibilidade de unidade, eles tinham facilidade para manter o poder. Eles mandavam para fora aquele povo. Aí eles pegavam 5 outras nações e trazia para esse lugar, tá bom? E aí quando a gente vê para a figura da mulher samaritana, ela sendo, né, mulher samaritana ali do povo de Israel, tá? Ela tinha tido 5 maridos, ou seja, ela é o exemplo do povo de Israel, que tinha 5 nações entrando. E essas 5 nações com culturas diferentes, com religiosidade diferente, com prática religiosa completamente diferente, e principalmente com divindades diferentes. E aí, por causa disso, os judeus não gostavam dos samaritanos. Por quê? Porque eles eram um povo que não era puro. Era isso que eles achavam dos samaritanos e por isso eles detestavam os samaritanos. Aí a gente começa a entender. Jesus Cristo encontra essa mulher naquele lugar, tá bom? E aí a gente vai passar por um outro ponto que é por isso que eu fui buscar na internet. O que acontece? Quando Jesus Cristo vem e fala para ela, busca o teu marido, ele está usando uma palavra chamada ané, tá bom? E a palavra ané, ela, claro, apresenta para marido, tá bom? Marido, escolhido, ela vai apontando para essa relação, tá bom? Então, tem essa relação específica, tá? Então, ela era uma mulher casada e ela encontra Jesus Cristo. Essa situação, ela vai apontar para um outro caso, tá? Para o livro de... É legal, porque aí a gente começa a lembrar dos livros e a gente esquece os livros, tá? Mas teve um profeta no Velho Testamento, que aí eu esqueci o nome dele, tá? Vou lembrar o nome dele. No Velho Testamento teve um profeta que ele casou, que Deus manda ele buscar e se relacionar, casar com uma mulher, tá bom? Profeta Oséias. Fui consultar, né? Entendeu? Então, profeta Oséias, então ele é convidado a buscar uma outra mulher de uma outra nação e possivelmente uma sacerdotisa ou uma prostituta de um outro povo, tá bom? E ele vai tomar ela como mulher. Depois ela distancia dele e Deus chega para ele e fala para ele buscar ela de novo. Então ela já era uma prostituta, já era uma sacerdotisa de uma outra divindade, ele vai e busca, depois ela rompe os laços e ele vai e busca ela de novo. É esse o relacionamento, tá bom? Então quando Jesus Cristo vem e se depara com ela, essa situação ela apresenta o quê? Uma mulher que teve 5 maridos, que era rejeitada pelo seu próprio povo e também pelo povo de Israel. E Jesus Cristo, ele não abandona a tradição, mas ele vem e expressa o amor dele para a igreja, fazendo com que essa mulher expressasse a igreja de Cristo, tá? E aí o que acontece?
Nós fomos rejeitados por todos, nós não fomos aceitos por todos, nós tivemos várias divindades, várias religiosidades e tudo mais, mas Jesus Cristo não olhou em relação a tudo isso e aí ele fez o quê? Num determinado momento na sua e na minha vida, nós estávamos num poço buscando água. E ele veio e dentro, em cima desse poço, ele veio e nos encontrou. E ele veio e nos encontrou e nos chamou para ter um relacionamento com ele. Relacionamento direto com ele. Um relacionamento que aponte, tá? Que aponte para um relacionamento matrimonial. Então nós, sendo partes da igreja de Cristo, somos a noiva de Cristo que estamos esperando e sendo trabalhado pelo Espírito Santo para encontrá-lo no fim escatológico da nossa vida humana, tá bom? Então, o que apresenta nesse ponto aqui é claramente isso. Ele vem e aponta teologicamente para vários pontos no Velho Testamento para vir construindo essa relação desse ané, desse noivo, desse relacionamento com Cristo, tá bom? Num relacionamento conjugal com Cristo. Então, nesse ponto ele vem. Só que tem outras coisas bem interessantes aqui. Jesus Cristo, ele estava querendo tomar água, mas ele não tinha um objeto para poder usar. E aí, os judeus, eles não aceitavam nem tomar no mesmo objeto que os samaritanos usavam. Então, ela tinha o utensílio, mas ela não ia entregar para Jesus porque o povo dele não aceitava nem comer usando a mesma colher, o mesmo prato e tudo mais. Se um samaritano usou, ele não usava. E Jesus Cristo vem, quebra tudo isso e fala: mulher, estou te pedindo água. Não importa onde você vai trazer e onde você vai entregar, mas eu quero partilhar com isso. Parênteses aqui, a gente geralmente, eu particularmente sou bem chato com isso, mas aí a gente sempre recusa usar o mesmo objeto que outra pessoa tem usado na boca, tá bom? Mas Jesus Cristo, ele não faz essa acepção, ele faz com que não simplesmente um objeto usado pela nossa boca, mas ele quer fazer um relacionamento interno conosco, quer entrar nos nossos corações e fazer presença dentro de nós, tá bom? Enquanto todos os judeus se recusavam a usar o mesmo objeto que o samaritano estava usando, Jesus Cristo queria fazer um relacionamento e colocar dentro dessa mulher o Espírito dele. E aí, como eu coloco e falo para você que Jesus Cristo queria colocar dentro dela o Espírito dele? Por quê? Porque ele vem e fala: eu tenho água viva para te entregar. A água viva que ele está falando, na verdade, é o Espírito Santo que vai descer no Atos 2 e que, inclusive, profetas do Velho Testamento vai falar sobre a descida do Espírito Santo, tá bom? Nos últimos tempos, e essa manifestação concreta trazendo refrigério para nossa alma. Então ele vem e fala que ele daria essa água. Tem um outro ponto que ele vem e ele usa o termo o dom de Deus, tá bom? Se conhecesses o dom de Deus e quem é que lhe diz, Jesus Cristo é o dom de Deus. O que é o dom? Um donativo, uma graça, tá? Uma graça imerecida, uma habilidade que nós não merecemos e que nós não batalhamos simplesmente para ter. Mas Jesus Cristo foi entregue pelo amor de Deus a nós, a nossa e a humanidade. Então ele veio para poder fazer com que nós restituíssemos esse relacionamento com Deus. Então esse evangelho aqui, o capítulo 4, ele vem e apresenta essas relações, tá bom? E aí Jesus Cristo abre para uma outra relação, onde os samaritanos, eles adoravam no monte Garizim, ou Gerizim, eles adoravam nesse monte e os judeus adoravam no templo. Por que os judeus adoravam no templo? Porque no templo tinha que fazer o sacrifício. Depois da morte de Cristo não ia precisar mais de sacrifício, porque nós temos que o Cristo foi o sacrifício por todos nós, tá bom? Foi através dele que nós fomos comprados, que a nossa dívida foi paga e nós viramos escravos de Cristo e Jesus Cristo nos deu a liberdade e nós, por amor a ele, escolhemos ele para ser nosso Senhor. Então é essa relação, não precisa mais de sacrifício num determinado lugar. Hoje o que precisamos, primeiro, uma obediência a Deus que expressa num comportamento de amor a Deus e amor ao próximo, e esse comportamento de amor produz santidade. Então, obediência e santidade. E aí esses dois elementos vão para um culto racional a Deus, que a gente faz nossas cantorias e também a nossa palavra de amor a Deus, tá bom? Então é essa relação que acontece aqui nesse capítulo 4 no começo. Aí, quando a gente vai para o versículo
43 do capítulo 4 de João, ele vem e fala sobre o profeta honrado, tá? O profeta não tem honra na sua própria casa. Tá? O que ele está falando aqui? Jesus Cristo passa pela Galileia, que era um lugar onde encontrava-se um monte de gente de outras formas, de outros comportamentos. Ele passa por lá e ele é aceito. Ele passa pelos samaritanos e ele é aceito. Mas quando ele chega em Jerusalém, mesmo com tantos sinais, os judeus e principalmente fariseus e escribas, vêm e pedem sinais para ele. Então, no profeta não tem honra na sua própria casa. Jesus Cristo, da linhagem de Davi, que estava em Jerusalém, ou nesse território de Judá, ele não é aceito no lugar onde ele era rei, onde ele era o ambiente que era dele. Então, isso do 43 ao 45 é isso que aponta. Um outro ponto aqui, do 46 ao 54, o que acontece? Um novo apontamento em relação ao começo do capítulo 4, que é o quê? Um homem, que isso vai apontar para o Evangelho de Mateus no capítulo 8, tá? Um homem que não era judeu, tá bom? Ele não era judeu e ele vai pedir a ajuda de Jesus. Mas quando Jesus Cristo vai e menciona uma palavra para ele, teu filho já está curado, esse homem volta para a casa dele. E no caminho, os escravos dele vêm e falam para ele que o filho estava curado, perguntam a hora, né, que tinha acontecido isso, e a hora bate certinha. A hora era mais ou menos 1h da tarde. Então, ao mais ou menos 1h da tarde, esse sujeito encontra com Cristo, e mais ou menos 1h da tarde, aqui está apresentado como a hora sétima, aproximadamente 1h da tarde, o filho dele é curado. Então, nesse ponto, nesse texto, o que a gente encontra, o que é que traz para a gente conseguir terminar, porque passamos bastante tempo nessa discussão, tá bom? O que é que acontece? O que apresenta o capítulo 4? Primeiro, nós não fomos o povo escolhido, primeiramente por Deus, tá bom? Mas o povo escolhido por Deus não o aceitou, tá? E na hora que ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, ele foi e abriu todas as possibilidades para encontrar um segundo povo. O que acontece? O povo de Israel era para eles conseguirem ampliar e conseguir conquistar toda a humanidade para poder fazer desse povo um prosélito e fazerem parte dessa nação eleita, desse povo escolhido por Deus. Mas eles não fizeram isso. Ao invés deles conquistarem outras pessoas, eles só matavam as pessoas por causa da lei. Tá? A lei que era para construir um comportamento de amor, ensinar eles a amar, fez com que eles começassem a odiar, tá bom? E aí, aqueles que eles odiavam, aqueles que eles rejeitavam, foram aqueles que Jesus Cristo foi encontrar. Nesse ponto, aqueles que nós fomos odiados, fomos rejeitados, fomos até abandonados, Jesus Cristo veio e nos encontrou. E aí o que acontece? Jesus Cristo pode não ter tido, né, honra na sua própria terra, mas hoje Jesus Cristo tem sido honrado, está sendo honrado dentro desse relacionamento entre eu e você. Tá? Nesse momento estamos lembrando dos ensinamentos do Cristo e estamos honrando a sua palavra, tá bom? E uma outra questão, tá? Uma outra questão. Permita, através da fé, que Jesus Cristo encontre a tua comunidade, encontre a tua família, encontre a tua igreja, porque com certeza a partir desse encontro que ele vai ter com vocês, a vida de vocês será transformada. Aquela mulher que não era aceita pelo seu povo e nem pelos judeus, ela virou uma missionária para levar a mensagem do Cristo, tá bom? Esse sujeito que estava havendo uma quase morte na sua família, Jesus Cristo foi e levou a vida para que essa família também tivesse uma felicidade constante e por muito tempo, tá bom? E assim a gente está terminando a análise, o comentário desse Evangelho de João no capítulo 4, foi bem longo, tá? Porque são 54 versículos, mas espero que você esteja conosco, que você continue conosco e que a gente possa fazer um relacionamento de crescimento da palavra durante muito tempo. E aí eu te peço, compartilhe o vídeo, tá bom? Porque aí você ajuda a gente bastante. Dê seu joinha aqui embaixo, tá bom? E se inscreva no canal, porque se você se inscrever no canal, você vai conseguir receber os nossos comentários na sua casa, sem pagar nada, de graça, e você vai conseguir ter o acesso a esse conteúdo. E mais, leve essas palavras para a tua igreja, eu tenho certeza que vai edificar você, a sua família, a tua comunidade, a sua liderança eclesiástica. Vamos lá?
tá bom? Vamos permitir que dentro desse relacionamento entre nós haja a presença do Espírito Santo e que possamos, através da sua palavra, consigamos ter, tá bom? Água viva dentro da nossa vida.